O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Estamos iniciando a 2ª semana da Quaresma. Penso eu que todos vocês estejam firmes nos propósitos que assumiram, ou no propósito que assumiu de fazer nesse tempo da Quaresma. É sempre bom revermos. Lembrando que quem faz jejum e abstinência de carne, nos domingos não se é obrigado a fazer jejum nem abstinência de carne. Pode comer carne normalmente no domingo. Os domingos da Quaresma não entram nos jejuns, tá? Só para a gente saber. Mas quem quiser fazer não é pecado, entendeu? Desde que tenha propósito, não para aparecer e para dizer que é melhor do que os outros. Aí não tem sentido. Muito bem. Se vocês ficaram atentos, na 2ª leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo nos faz uma afirmação. Quando nós nascemos numa cidade, nós somos cidadãos daquela cidade. Quem nasceu em Ladário é cidadão ladarense. Em Corumbá, cidadão corumbaense. E São Paulo veio dizer para nós, que somos cidadãos do céu. Como é isso, se eu não nasci no céu? Eu nasci aqui. Muito simples de compreender. No dia do batismo, a gente nasce para o céu. Nasce no céu. Nasce para Deus. Nesse dia, nós recebemos a cidadania do céu. Somos cidadãos do céu, diz São Paulo. E estamos sendo aguardados por Jesus Cristo. Agora vejam bem, não é todo mundo que vai voltar para a cidade do céu, usando a analogia de cidade, porque o céu não é cidade, né? Lógico. Não são todos que vão voltar para usufruir da sua cidadania, dos benefícios do cidadão do céu. Por quê? Porque não é todo mundo que quer ir para o céu. E ninguém pode obrigar ninguém a querer ir para o céu. Ainda bem, porque se for para ficar atrapalhar a vida da gente, melhor ficar aqui, né? Ou ir para o inferno mesmo. Então, vai para o céu quem quer. Vai para o céu quem fizer o caminho desejado por Deus que você faça, para merecer essa cidadania. Nesse sentido, São Paulo coloca bem claro isso, tá? Que todos nós devemos fazer o exercício do bem, do amor. Os que vão para o céu são os que fazem o bem, porque não cabe no céu quem faz o mal. O mal é para o diabo e para os seus discípulos.
O céu é para quem faz o bem, ou pelo menos para quem está se esforçando todo dia em fazer o bem para as pessoas, em ajudar as pessoas, e tira de si qualquer hipótese de fazer maldade para os outros. Esse não vai para o céu, pode ficar tranquilo, que esse não vai mesmo, porque não cabe no céu o mal, não faz parte de Deus o mal. E para exercermos, ou melhor, merecermos exercer essa cidadania, é bom a gente rever se nós estamos fazendo bem, cada um com a sua consciência. No Evangelho, Jesus escolhe 3 dos apóstolos para vislumbrarem a glória, ou seja, sentirem um pouquinho do que é estar no céu. Foi o que Pedro, João e Tiago sentiram. Foi o momento em que Jesus se mostra, se transfigura. Jesus mostra a glória. Jesus fica transparente, mostra a realidade espiritual, olha. E eles ficaram, Senhor, não vamos sair daqui não, está muito bom isso aqui. Nesse local onde aconteceu a transfiguração, nós temos a igreja da transfiguração, belíssima, lá no Monte Tabor. É o monte mais alto da Galileia, eu já fui lá 5 vezes. E é realmente um lugar onde você tem toda a visão da Galileia. Não tem como não ficar extasiado quando você chega em Israel, que você vai a esse local. E lá em cima tem uma igreja, e nessa igreja, quando nós chegamos, tem as 2 tendas, a de Moisés e a de Elias. Você entra na igreja e quando você vira, você percebe as 2 capelas dedicadas a Moisés e Elias, que são as referências para o povo judeu do Antigo Testamento. Mas, olha que interessante, não eram 12 os apóstolos, não eram? Por que Jesus chamou só 3 e não os 12? Nós temos várias leituras a partir disso aqui. A primeira delas é que os 3 eram mais íntimos de Jesus. E você não chama para viver na tua vida quem não tem intimidade com você, ou melhor, quem você não confia. Quem experimenta da nossa vida, da vida íntima, é quem você quer que participe. Não é todo mundo que tem que ir na sua casa. Não é para todo mundo que você tem que abrir a porta da tua casa. Tem gente que usa uma expressão que quando eu ouço eu fico, eu sou amigo de todo mundo. Mentiroso. Não existe. Impossível ser amigo de todo mundo. Nem dá para ser amigo de todo mundo. O máximo que você vai ter na vida é 1 ou 2 amigos de verdade que são capazes de morrer por você. O máximo. E mesmo assim você ainda corre o risco de ser traído por eles no último momento, se a amizade não for verdadeira. Jesus passou pela experiência da traição. Judas traiu. Então jamais Judas poderia participar de um momento desses. Esse é um momento privilegiado. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir o monte com eles e mostrar para eles como que é o céu. Mostrou a sua realidade divina. Olha que coisa bela. Mas por quê? Porque os 3 eram do grupo da intimidade de Jesus. Não que Jesus não confiasse nos outros ou não gostasse dos outros, mas porque esses 3 se esforçaram para ser amigo de Jesus também. E ainda desses 3, quem que ficou até o fim na cruz? Quem ficou? Só João. Pedro, vazou, meu filho. Tiago, ninguém nem viu nem a perna dele. João foi até o fim. Só João. E era o caçula do grupo. João tinha 14, 15 anos de idade. E foi o mais maduro para entender o que é ser fiel, o que é ser amigo, o que é valorizar quem nos ama, quem dá a vida por nós. Foi João, que foi até o fim. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de acreditar nos 12.
Até o último momento Jesus tentou ainda salvar Judas, mas Judas não quis. Ou seja, não, como eu falei no início, não é todo mundo que quer ir para o céu, gente. Ninguém pode forçar ninguém querer ir. O Judas não quis, caramba, deixa ele embora. Deixa ele ir, seguir o caminho dele. Jesus falou, vai logo, filho, faz o que você tem que fazer, segue teu destino. Segue teu destino. Judas nem participou da comunhão. Judas não comungou, porque não pode comungar quem trai, não pode comungar quem é falso, não pode comungar quem não ama. Quem não ama. Essa é a realidade dos 12. Mas esses 3 viveram uma experiência única. E eles queriam ficar lá. Aí Jesus, nada disso, vamos voltar para a vida. E tem um outro elemento muito importante no Evangelho. Só Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus. Foram encobertos com a nuvem, e da nuvem a voz disse, este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Gente, só quem ouviu a voz de Deus, quem viu a Deus e quem sabe de Deus é o próprio Filho, Jesus Cristo. Nenhum de nós ouviu a voz de Deus, nenhum de nós viu Deus. Se tem alguém por aí que diz que vê Deus, pode internar, que ela está com problema psiquiátrico seríssimo, porque ninguém vê Deus, não tem como ver Deus, não tem como falar com Deus, não tem como sentir Deus, como nós usamos as expressões, sinto Deus, não sente não. Agora, qual que é a forma que Jesus nos possibilitou de, vamos usar as expressões humanas, de sentirmos, de ouvirmos e de falarmos com Deus? Por meio da oração, por meio da igreja, dos sacramentos. Quem me vê, vê o Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. Quem me vê, vê o Pai. E quem vê a igreja, vê Jesus, que é a portadora da mensagem do Pai, de Cristo, porque a igreja é sacramento de Cristo. Ou seja, tudo que nos foi revelado do Pai foi por Jesus. Só Jesus vive na intimidade do Pai, nessa amizade profunda, que é vinculada no amor que é o Espírito Santo. Mas Jesus nos aproximou do Pai, por isso que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Nesse sentido, Tiago, Pedro e João foram privilegiados, porque eles ouviram a voz de Deus. Olha que coisa bacana, eles ouviram a voz de Deus, tá? Então, essa experiência da transfiguração nos serve para refletirmos o seguinte, iniciando esta segunda semana do tempo da Quaresma, para refletirmos o seguinte, na nossa vida. Eu sou claro com Deus? Embora Deus saiba de tudo que passa no coração de todos nós, Deus sabe tudo, vê tudo, mas Deus gosta que nós abramos o coração e com humildade peçamos perdão, mudemos as nossas atitudes, nos convertamos. Então, durante essa segunda semana da Quaresma, eu convido a vocês todos a pensar na própria vida, no caminho que está fazendo e se perguntar, se eu morresse hoje, eu iria para o céu ou para o inferno? Ou purgatório? Responda para você, eu não quero saber da vida de ninguém, responda para você. Depois, na sua oração, para onde eu iria? Para onde eu iria? Não me fale não, dona Cidinha, responda para a senhora. Porque no fim de tudo é entre você e Deus. É entre você e Deus, não é entre você e os outros. Nós não vamos ter que prestar conta da nossa vida para ninguém não, gente. Vamos prestar conta da nossa vida para Deus. Então é entre você e Deus. E a segunda pergunta, o que estou fazendo para merecer o céu? Pergunta para você. Ou seja, as minhas atitudes são atitudes de uma pessoa que está fazendo o bem ao outro, ao próximo? Porque o bem que nós estamos falando é um bem
para o próximo, não é para mim. Não é para mim. É aquela velha história, do que adianta amar quem me ama. Então, eu faço o bem todos os dias. Eu tenho controle sobre as minhas raivas, sobre as minhas atitudes internas, sobre as minhas frustrações. Eu tenho controle sobre as minhas emoções. Eu paro, penso, não, retomo o caminho. Então, durante essa semana, vamos pensar um pouquinho isso. E o que vocês encontrarem, se proponha, não, de hoje em diante eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um católico melhor. Por isso que a gente tem que lutar todos os dias contra aquilo que pode nos atrapalhar. E a regra vai ser sempre: faça o bem, mesmo que te façam mal. Nunca faça o mal, porque a conta chega depois. E essa é a regra para merecer viver a transfiguração, para merecer estar na cidade do céu, a sermos esses cidadãos que usufruirá de tudo aquilo que Deus preparou para todos nós. Mas repito, ninguém está obrigado, no sentido de Deus não vai forçar a tua liberdade, porque Ele te deu livre-arbítrio. O sentir-se obrigado tem que ser na liberdade. Eu quero. E por querer, vou lutar todos os dias a ser e a tornar-me uma pessoa melhor. Então, que essa segunda semana da Quaresma seja mais uma semana que nos ajudará a refletir a própria vida, para mais um pouco, ao celebrarmos a Páscoa, estarmos conscientes de que de verdade eu quero, se estou correspondendo com o que Deus quer de todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,